Sejam bem-vindos ao programa Redijur News, uma realização da Redijur, que é a Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. Para saber como está a situação das entidades beneficentes na área da educação, conversamos hoje com o consultor Felipe Borges. E depois nós vamos para Asunción, no Paraguai, falar com o advogado Alejandro Guanes sobre negócios entre Brasil e Paraguai e também sobre a importância de fazer parte da Redijur. O Redijur News está no ar. Dentro do programa Redijur News, o nosso contato agora é com o Felipe Borges. Ele que é formado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais, servidor público do Ministério da Educação e ocupou os cargos de coordenador de gabinete e coordenador geral de certificação de entidades beneficentes de assistência social da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. E nós vamos conversar sobre o impacto da política de SEBAS para a sociedade e também os gargalos enfrentados pelas entidades beneficentes. Felipe, é um prazer tê-lo aqui no Redijur News. Prazer é todo meu. Eu acho extremamente importante essa pauta que vocês estão abordando hoje aqui. Essa política de certificação para entidades beneficentes é pouco conhecida para a sociedade hoje no Brasil, mas é um programa governamental extremamente importante. Na verdade, ela é uma política de acesso e permanência à educação básica e superior do nosso país e é um dos meios mais importantes de acesso a famílias em situação de vulnerabilidade à educação. Então, é extremamente importante nós externarmos isso para a sociedade, para que eles conheçam e possam correr atrás do seu direito à educação por meio dessa política, né, que é uma política que foi bastante negligenciada no decorrer dos anos aí. Então, eu queria que a gente pode começar reforçando justamente o impacto da política, né, de certificação de entidades na área da educação. Como é que a gente pode aprofundar isso? Bom, como eu falei inicialmente, poucas pessoas conhecem essa política. E o que é a política de certificação? Entidades beneficentes que atuam na área de educação, elas pleiteiam junto ao Ministério da Educação uma certificação. Em contrapartida, elas concedem bolsas de estudo a famílias em situação de vulnerabilidade. E esse atendimento ele vai do aluno à própria família, né? Existem diversos programas dentro da certificação. E a parte mais importante desse trabalho é a história desses alunos, que poucas pessoas conhecem. Então, crianças que moram em favelas possuem esse atendimento. Temos aí histórias marcantes de alunos que estavam envolvidos no mundo das drogas, receberam a oportunidade de estudar em uma instituição de SEBAS e hoje fazem mestrados, fazem doutorados fora do país. E isso é pouco divulgado, né? Nós temos aí grandes programas na área de educação, ProUni, FIES, SISU, mas o SEBAS ele é extremamente importante e contribui para todos esses programas. Então, existem diversas famílias em situação de vulnerabilidade que perdem a oportunidade de estudar porque não conhecem essa política. E o impacto disso é justamente o crescimento que a sociedade pode ter por meio dessa política, né? Como eu falei, famílias em situações precárias não conhecem a oportunidade, por isso seus filhos não estudam. E essa bolsa ela vai muito além da oportunidade do aluno estudar num colégio particular. Existem auxílios como transporte, como moradia, alimentação. Nós temos relatos de escolas onde os alunos afirmam se alimentarem somente no período que estão dentro dessas escolas. Então, isso é muito forte. Isso é muito importante para a sociedade, para que eles entendam que é uma política que merece atenção, que merece que a sociedade esteja envolvida nesse processo. Do ano passado e no início desse ano, nós passamos aí por uma mudança nessa legislação e nós precisamos do apoio da sociedade para vencer os gargalos que essas entidades enfrentam hoje para conseguirem essa certificação. Acho que a gente poderia falar um pouquinho mais justamente desses gargalos, né, Felipe? Perfeito.
Bom, o SEBAS ele é marcado por uma história longa, não é recente essa política. Na verdade, ela começou no Conselho Nacional de Assistência Social e alguns anos depois ele foi disseminado entre os ministérios. Então, hoje o SEBAS ele atua na área da saúde, assistência social e educação. E cada ministério é responsável pela sua área, né? No caso, a minha área de atuação foi no Ministério da Educação e durante um ano dentro da coordenação, eu tive uma experiência de vida mesmo. Eu conheci histórias, eu conheci problemas que antes não eram ouvidos. Um dos maiores gargalos que nós tínhamos quando eu assumi a coordenação era justamente a falta de atendimento às entidades. Basicamente, o órgão exige uma série de requisitos para conceder essa certificação, mas o próprio órgão não ouvia e esclarecia as dúvidas de quem precisava daquela certificação. E isso foi um gargalo que gerou um estoque imenso de processos, um atraso gigantesco na vida dessas entidades e das famílias que eram atendidas por elas, a ponto de entidades fecharem ou entidades desistirem de fazer esse trabalho por conta dos impactos que eram causados pela ausência da certificação. Para vocês entenderem, quando uma entidade possui a certificação de SEBAS, ela tem diversos benefícios, dentre eles isenção tributária e outros benefícios concedidos pelas prefeituras, convênios. E a ausência desse certificado ou a demora em conceder esse certificado traz prejuízos absurdos para essas entidades. E nós presenciamos isso diariamente. Então, quando nós assumimos a coordenação, e isso é um fato, se vocês pegarem o histórico do SEBAS dentro do Ministério da Educação até a minha gestão, ele tem um cenário e depois ele teve outro cenário. Nós tivemos aí o maior número de decisões publicadas entre deferimentos e indeferimentos. A nossa agenda sempre foi aberta e transparente. Nós participamos da discussão da nova legislação junto à Câmara e o Senado. Tivemos um apoio fortíssimo por conta disso. Fomos um ministério presente e entregamos para a sociedade muitos trabalhos que estavam parados desde 2009 até 2007, né, que eram processos que precisavam ser analisados. E quais eram esses gargalos que as entidades enfrentavam? Falta de comunicação, falta de explicação por parte do órgão. O órgão nunca tinha feito um seminário ou um tutorial de como fazer esse trabalho, de como as entidades iriam pleitear esse certificado. Então, nós fizemos o primeiro seminário, foi um webinário aberto a todos, fizemos ele de forma online justamente para que todos tivessem acesso. Abrimos, então, essa agenda, como eu falei, semanal, e agilizamos a análise dos processos. Nós tínhamos um grande problema que era a burocracia, né? Cada pessoa que sentava na cadeira tinha um entendimento e seguia o seu próprio entendimento, ao invés de pacificar um entendimento único para que agilizasse todo esse processo. E as mudanças de gestões nesses cargos, elas acabaram gerando gargalos imensos. Então, injustiças como deferimentos e indeferimentos que não conversavam, às vezes uma entidade era indeferida e a outra era deferida, sendo que o problema que existia era o mesmo. Então, as entidades elas acabaram perdendo a fé no órgão, essa é a verdade, né? E esse gargalo ele gerou um desconforto, né, entre a sociedade civil organizada e o Ministério. E nesse período de gestão nós criamos então uma linha aberta de comunicação. Então, nesse ano eu acabei deixando esse cargo, mas deixei ali uma base sólida para que eles conseguissem levar isso adiante. Temos um outro gargalo que até hoje, infelizmente, é presente, que é a ausência de um sistema. Hoje, o Ministério ele não possui um sistema para fazer o trabalho da certificação. Então, a entidade ela utiliza um meio para protocolar o seu processo e todo o outro trabalho é feito manualmente, como consultas na Receita Federal, leitura de documentos, que existem processos que têm cerca de 3.000 páginas. E aí eu tenho técnicos, né, que tem que ler aquilo um a um, porque o sistema não consegue computar ali os dados que deveriam. Então, são gargalos que resolveriam muito a situação dessa política, a situação das entidades e tornaria o trabalho do órgão muito mais fluido. E aí, com isso, nós atenderemos muito mais famílias, que é o objetivo da política, é o objetivo das entidades e tem que ser o objetivo do governo, né? Não é uma política de governo. O SEBAS é uma política de Estado, ela tem que estar presente eternamente porque ela trata de um assunto que é importantíssimo para o país, se não o mais importante, que é a educação. Então, realmente é uma questão bem complexa.
Sim, e está em jogo, claro, né? Todos esses gargalos podem comprometer a sobrevivência até mesmo dessas entidades que cumprem um papel importante, né, Felipe? Exatamente. Entidades essas que prestam serviços por amor, né? Se você for pegar a história das entidades beneficentes do Brasil, elas fazem isso, e mesmo sem o SEBAS, elas já faziam, algumas ainda fazem, mas você acaba comprometendo a vida mesmo dessas entidades. É o poder de atender a sociedade carente, que é uma parte muito grande do nosso país e que poucas pessoas abrem os olhos para isso. Quando você se aprofunda e conhece a história do SEBAS e conhece a história das entidades, você realmente muda o seu pensamento com relação a essa política e você percebe que é por amor, como foi o meu caso. Mesmo saindo do órgão, ainda assim eu luto pela causa porque é uma política que merece toda a atenção e que eu tenho certeza que é um dos fatores que pode trazer mudança para o nosso país. A sociedade que, no teu entendimento, ela tem buscado, tem se manifestado mais ativamente em relação aos direitos relativos à educação? Tu está vendo como é que tu estás vendo esse cenário? Então, temos uma melhora, né? Eu penso assim que a nossa sociedade, o nosso povo, ainda precisa entender a força que eles têm para buscar mais esse tipo de auxílio. Nós temos um ministério, o Ministério da Educação é um ministério gigantesco e tem potencial para atender muito a população, a sociedade, mas ainda assim nós precisamos reivindicar isso, nós precisamos estar ali, ó, dia a dia, batalhando, porque existem programas excepcionais, mas que precisam ter alguém ali cobrando para que eles rodem, né? E o SEBAS é um caso importantíssimo aí, inclusive poucas pessoas sabem, mas o SEBAS ele fornece inclusive bolsas de pós-graduação estrito sensu, que é mestrado e doutorado. Então, olha a importância da política, né? Não é só educação superior ou educação básica, ele vai em todos os níveis da educação, ele abrange o todo da educação. Então, realmente precisa de uma luta para levar o reconhecimento que essa política tem. Muito bom. Obrigado, Felipe, pela tua participação aqui no Rede Jur News e também parabéns pelo trabalho nesta área. Muitíssimo obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso a todos. Ok. Agradecemos então ao Felipe Borges, que é formado em recursos humanos, foi servidor público do Ministério da Educação e conversou com a gente sobre o impacto, né, da política de certificação de entidades beneficentes de assistência social na área, né, com foco na educação, mais um tema importante aqui dentro do nosso Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Agora, no programa Rede Jur News, o nosso contato é com o advogado Alejandro Guanes, que fala diretamente de Asunción, no Paraguai. Ele que é mestre pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, autor de teses intituladas Open Electronic, sócio fundador do escritório Guanes, Reisek e Piera Abogados, ainda assessor jurídico da Câmara de Empresas da Indústria de Software e foi presidente do Clube de Executivos do Paraguai. Doutor Alejandro, um prazer tê-lo aqui com a gente no programa da Rede Jur, o Rede Jur News. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite para participar desse muito interessante programa da Rede Jur. E o seu escritório, doutor Alejandro, é integrante, é associado da Rede Jur. Eu gostaria da gente começar falando o que isso significa, tem significado para vocês. Sim, efetivamente, o nosso escritório foi convidado por autoridades da Rede Jur uns 5 anos atrás para formar parte da Rede Jur como escritório representativo do Paraguai. Desde aquel entonces
o nosso escritório teve uma importante e ativa participação na Redejur. Eu gostaria de señalar algumas delas. Nós participamos em um encontro da Redejur no ano 2018 em Brasília. Naquela ocasião foi muito importante porque estivemos em uma palestra que foi organizada pela Embaixada de Paraguai em Brasília, com a participação de associados da Redejur e empresários. Nesse mesmo encontro também eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na sede da American Chambers of Commerce, de AmCham, em Brasília, para falar das oportunidades de inversões em Paraguai. Então, essa foi a nossa primeira participação muito importante em Brasília no ano 2018. Depois disso, nós identificamos que, naquele entonces, os empresários tinham muito interesse em conhecer mais acerca do Paraguai para fazer investimentos. Então, o nosso escritório organizou, nesse mesmo ano, no mês de outubro, um encontro aqui na Asunción, e desse encontro participaram representantes da Redejur, empresários e autoridades nacionais muito representativas, o ministro da Indústria, un miembro del Banco Central del Directorio, la Directoría del Banco Central del Paraguay, figuras del ámbito empresarial, presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Foi um encontro realmente muito importante. Depois disso, nós tivemos a ocasião de participar de um encontro em Campinas, o encontro da Redejur, e também eu gostaria de señalar que, a través de nosso escritório, propiciamos um acercamiento institucional entre a Redejur e a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil. A ideia desse acercamiento é assinar um convênio institucional de tal maneira que os associados da Redejur puedan tener acceso a las informaciones que genera este gremio aquí en Paraguay, muito importante, y también la posibilidad de participar para los clientes da Redejur, as empresas, do evento que es a Expo Negocios Paraguay-Brasil, que es organizado por este gremio há muitos anos. Então, todas essas ações nós estivemos propiciando porque nós achamos que temos muitas oportunidades de fazer através do networking dos escritórios de Brasil e aqui com nosso escritório em Paraguai, muitas oportunidades para nossos clientes de fazer investimentos em Paraguai. Perfeito, muito bom, muito bom. Muito bom saber disso, doutor Alejandro. Eu queria lhe perguntar também, então, nesse sentido, o que hoje o Paraguai, nessa relação da Paraguai-Brasil, o que o Paraguai está oferecendo, pode oferecer para o desenvolvimento de negócios com empresários brasileiros. Sim, precisamente esse é o ponto principal. Hoje, Paraguai tem umas condições muito favoráveis para os investimentos e principalmente para empresários do Brasil. O Paraguai atualmente tem um determinado perfil como país propício para receber investimentos. Nos últimos 15 ou 20 anos, Paraguai teve um crescimento positivo de seu Producto Interno Bruto en promedio del 4,5%. Paraguai tem uma estabilidade macroeconômica, uma política cambiária e monetária institucionalizada, controlada pelo Banco Central. O governo aplica políticas de responsabilidade fiscal, controlando o gasto público.
la inflación está controlada y além de esas condiciones macroeconómicas, Paraguay cuenta con un excedente de mano de obra joven y con aptitudes para ser capacitada. También Paraguay cuenta, como ustedes saben, con abundante energía limpia y con precios competitivos y un régimen democrático previsible. Ese es el primer punto. Tudo isso faz que o Paraguai hoje tenha clima de negócios muito favorável para os investimentos. E esse ponto aí é reconhecido por diversas instituições internacionais. Uma delas é a Fundação Getúlio Vargas, que coloca a Paraguai este ano com o melhor ranking de clima de negócios na região. Também o Banco Mundial tem su ranking de clima de negócios e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mês atrás foi realizado aqui no Paraguai evento muito importante entre o governo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi chamado aqui Invest in Paraguay, com uma participação muito importante de empresários da região. E nesse evento, mês atrás, foram apresentados, identificados certos sectores mais favoráveis para os investimentos. Por exemplo, alimentos, autopartes y ensamblaje, biocombustibles, energía renovable, carnes y derivados, productos farmacéuticos, industria textil, explotación forestal y confecciones. Então, além disso, nós temos também as referências dos casos de éxito, casos de sucesso aqui em Paraguai, de empresas brasileiras que se han integrado a las cadenas productivas en diversos rubros, inversiones de empresas brasileras en procesos de industrialización a través del régimen de Maquila, y finalmente la figura de la inversión extranjera o investimento extranjero directo en Paraguay en los últimos años siempre está entre los top 3 países de donde provienen los investimentos. Está el Brasil, Estados Unidos, España. Siempre está el Brasil colocado ahí entre los principales investidores en Paraguay. Finalmente, nós também temos aqui em Paraguai marco jurídico favorável para os investimentos. Aí a própria Constituição Nacional garantiza a propriedade privada, a livre iniciativa e a livre competência. Isso está garantido pela própria Constituição Nacional. Doutor Depois, Alejandro, nós temos... Sim. Não, eu queria reforçar exatamente isso. O que nós chamamos aqui de segurança jurídica nessas relações, isso existe. É correto, é correto. Então, como estava falando, a própria Constituição, que é nosso marco jurídico principal, garantiza a propriedade privada, a livre iniciativa e a livre concorrência. A partir disso, nós temos leis específicas que estabelecem regímenes especiais com incentivos para os investimentos, sim? Eu vou simplesmente mencionar algumas delas. Temos uma lei que é a Lei 6090, que estabelece exoneração do imposto ao valor agregado para adquisição de bienes de capital, exoneração de aranceles, de impuestos internos para importação de bienes de capital, de tributos sobre las remesas y pagos al exterior cuando se realiza un proyecto de inversión aquí en Paraguay. Estos beneficios pueden tener una duración entre 5 y 10 años dependiendo do monto do investimento. Tenemos a Lei de Maquila. A Lei de Maquila muito interessante porque
ela exonera a todas as operações que são feitas bajo o regime de maquila de qualquer tributo, só estabelece um tributo único del 1% sobre o valor agregado nacional ou sobre a factura de exportação. Como eu falei antes, muitas das indústrias maquiladoras que estão hoje establecidas em Paraguai são de capital proveniente do Brasil. É um programa que está funcionando muito bem. Também temos uma lei de zonas francas que estabelece excepção de tributos para a internação dos bienes e os beneficiários solamente têm que pagar, que tem um regime de concessão, os beneficiários têm que pagar um tributo único del 0,5% sobre o valor de los ingresos brutos que provienen de las ventas a terceros países. La concesión bajo esta ley puede tener una duración de hasta 30 años. Tenemos una ley de parques industriales, también muy interesante porque ella establece reducción de impuestos, diversos impuestos, entre ellos, por ejemplo, un impuesto inmobiliario y la ley de la alianza público-privada, ley APP, que es una ley para promover las inversiones en infraestructura del sector público, en donde se establece la modalidad de los contratos de alianza público-privado entre el Estado y las empresas y con, digamos, una duración de 30 años. Además de todas estas leyes que establecen estas exoneraciones, estos incentivos fiscales, un nuestro régimen impositivo actualmente es muy simple y tiene unas tasas de impuestos muy competitivas, mirando o comparando con los países de la región, en términos de impuesto a la renta. A taxa geral do imposto a la renta es empresarial, la renta empresarial es del 10%. Luego el sistema tiene un impuesto que es de distribución de las utilidades, que tiene una tasa del 15% para los no residentes, que sería el caso de los ciudadanos brasileños o empresas brasileras, y tiene un impuesto sobre las remesas de utilidades, que para los no residentes en Paraguay, que serían las empresas brasileras, por ejemplo, sería del 15%. El impuesto a la renta personal también tiene una tasa del 10%. Por ende, como yo falei, un nuestro régimen impositivo en materia de impuesto a la renta establece un sistema muy simple y con tasas muy competitivas. Muito bom. Muito bom saber disso, desse cenário todo, dessas possibilidades, né, e potencialidades na relação aí Paraguai-Brasil. Eu quero lhe agradecer, doutor Alejandro, por participar do programa Rede Jur News e já fazendo um convite para a gente aprofundar algumas dessas questões no futuro aqui dentro do nosso programa. Combinado? Sí, por supuesto. Son unas últimas palabras para agradecer a você y señalar que un networking que se puede gerar entre los escritorios de la Rede Jur y aquí nuestro escritorio, en el caso de Paraguay, mas también los otros escritorios asociados de otros países, es muy importante. Yo acho que ese networking puede potenciar los negocios de nuestros clientes a partir de dos factores principalmente: a competencia que los diferentes escritorios têm en sus respectivas áreas de actuación, y también a confianza que representa poder hacer una referencia directa de un socio de un escritorio aquí en Paraguay a un socio de un escritorio en Brasil y viceversa. Eso tiene un impacto muy importante en los clientes porque nos estamos garantizando de esa manera un serviço de qualidade. Muito bem, muito obrigado então, doutor Alejandro Guanes.
Muito obrigado. Estão aí, então, a nossa conversa, importantes temas aqui abordados neste contato com o advogado Alejandro Guanes, ele que é sócio do escritório Guanes, Reisek e Piera Advogados, falando diretamente de Assunção, no Paraguai. Este é o nosso Rede Jur-News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Este foi o nosso programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. A gente se encontra novamente no próximo programa. Até lá!